Queridos irmãos, que o Espírito Santo esteja no coração, na mente e na alma de cada um de nós neste momento em que queremos refletir sobre a sua palavra. E nós queremos usar o texto do Antigo Testamento, texto de Números citado pelo Evangelho de João que lemos hoje, que é o Números 21, versículo 4 a 9, que diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. É interessante esse texto, quando nós olhamos um pouquinho o contexto histórico. Este povo, eles estavam muito perto de chegar na terra prometida, a terra de Canaã. E eles queriam passar por um caminho, um país, uma terra de alguém. E esse rei disse: Não, Senhor, aqui vocês não vão passar. Na verdade, o povo de Deus queria pegar um atalho para chegar mais rápido lá na terra de Canaã. E esse rei então pegou muitos daqueles do povo de Israel. Alguns ele fez sofrer com a morte, outros levou preso, levou como escravo. Então esse povo recua, eles voltam, eles saem dali. E o interessante é que Deus mandou esse povo então bem na direção oposta, como se eles estivessem retornando para o Mar Vermelho. Aí aquele povo olha, eles dizem assim: Nós já estamos muito perto daqui, agora vocês querem que nós retornamos um bom pedaço para o Mar Vermelho? E ali que começou a haver aquela reclamação do povo. Aí que eles começaram a ficar bravos com Moisés e com Deus. E diante disto o povo começou cada vez a falar contra o seu líder. Já estavam cansados. Pensam, 35 anos já estavam caminhando pelo deserto. Quem sabe fizeram muito círculo naquele deserto porque Deus quis que fizessem assim. Eu penso que Deus testou a paciência daquele povo e até onde eles iriam obedecê-lo. E assim eles seguiram, já estavam agora há 35 anos caminhando naquele deserto, e aquele povo começa então a ficar impaciente. E eles dizem e perguntam a Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Em outras palavras, você nos tirou de lá onde é que nós tínhamos tudo para comer, para tomar água, e agora nos trouxe aqui para morrer aqui. E depois tem outra coisa: nós já estamos enjoados desse pão de vocês. Nós já estamos saturados desse pão que cai do céu todos os dias, e cai só o suficiente para comer. Mesmo recebendo carne lá no deserto, mas eles já estavam enjoados daquilo, e por isso a sua reclamação. Deus então manda algumas serpentes lá, manda serpentes,
no meio daquele povo que se rebelou, e as pessoas começaram a morrer. Que imagina Deus mandando uma serpente para que ela picasse as pessoas, colocasse veneno nas pessoas. E quando o povo percebeu que eles de fato iam ser totalmente consumidos ali no deserto, eles reconheceram o erro, voltaram a Deus. E então eles dizem: então o Senhor mandou entre o povo essas serpentes. E eles, arrependidos, voltam para Moisés e pedem para que tire aquela serpente de lá. Deus então olha para, assim como Ele manda o problema, Ele também manda a solução. E Ele esperou que o povo clamasse por Ele. Então Ele manda o problema, mas Ele tem a solução. Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Não bastava somente olhar para a serpente, tinha que ter algo especial ali. Não era só olhar aquela serpente de bronze e já ficava curado, mas o olhar aqui era crer. Porque as palavras de Deus tinham que ser cridas no coração do povo. Então, quando a pessoa era picada, crendo nas palavras de Deus que ele ficaria curado ao olhar, a pessoa se sarava. Ela não morria. Fé, confiança e aceitação da palavra do Senhor. O mundo vive cheio de serpentes venenosas. Até hoje elas existem. Até hoje elas nos cercam. Na verdade, desde a queda em pecado, o mundo nunca deixou de ter serpentes que estão aí a ferroar as pessoas, a picar as pessoas. E elas estão em volta dos cristãos ainda. Podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que algumas serpentes existem por consequência do primeiro pecado. Essas serpentes como a morte, enfermidade, dificuldade com a natureza, são serpentes que estão aí, que são consequências ainda da primeira queda em pecado. Mas essas não são as piores. Tem outras que são muito violentas. E eu quero aqui abordar algumas delas. A impaciência ou a falta de paciência que a gente tem. Nós vivemos num mundo de resultado imediato. Queremos tudo para ontem. Inclusive, se faz curso e mais curso para tornar o nosso tempo mais produtivo. E no final das contas, se trabalha mais e se produz quase que menos. A qualidade do trabalho ele cai, mas queremos tudo para ontem. Aquele povo estava há 35 anos caminhando já no deserto. Para nós hoje olhar para eles é fácil dizer assim: nossa, mas esse povo aí também falta de paciência com Deus. 35 anos já estavam caminhando. Se nós queremos olhar assim um pouquinho, nós estamos há 1 ano da pandemia. E quem já está enjoado aqui? Quem já está enjoado? Temos que ser honestos. Nós chegamos uma hora e falamos: quando isso vai acabar? Quando isso vai terminar? E talvez muitos estão também falando: ô Senhor, o Senhor não falou que ia nos livrar? O Senhor não falou que é poderoso? Por que essa pandemia não acaba? Estamos apenas a 1 ano da pandemia, do início dela. Queremos as coisas voando. E na nossa pressa como seres humanos, nós colocamos essa pressa para Deus. Ô Senhor, quando o Senhor vai me atender?
Eu estou precisando, é urgente. Eu tenho minhas necessidades. Como gostaríamos que as soluções chegassem assim, num estralar de dedos. E isso não é defeito só desse povo, isso é nosso defeito. Como seres humanos, nós perdemos a paciência. Veja que a solução para aquele povo foi: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Reconhecer o pecado e confessar o pecado. Fundamental. A solução está com Deus, não está em nós. No tempo certo, Deus apresenta a solução. Inclusive, se nós olharmos lá na Bíblia, ele vai dizer assim: no tempo certo, Deus enviou o seu Filho. No tempo certo. Quantos profetas anunciando em todo o Antigo Testamento, pregando a vinda do Messias, mas eles tiveram que ter paciência. As coisas não aconteciam como eles queriam, mas aconteciam como Deus queria. Tem algo realmente para nós pensarmos. Estamos nós enjoados também do alimento de Deus? Eu penso que sim. Quem sabe a nossa paciência também já começa a se esgotar com Deus e nós falamos: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Quer dizer, eu estou com nojo, eu não aguento mais ouvir essa história, eu não aguento mais ouvir de Deus, eu não aguento mais ouvir a palavra de Deus. Eu estou enjoado desse pão miserável que Deus manda. E por isso há por aí algumas que dizem assim que o melhor de tudo é riqueza. Que ser cristão é sinônimo de pobreza e sofrimento. E que esse pão que os cristãos preguem, ele é um pão que ele não traz resultado, que ele não sacia a fome, que ele não mata. E eu olho para o Evangelho de João e lá Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Então não nos resta outra coisa a não ser chegar à única conclusão que o alimento que desce do céu hoje para nós é Jesus. É a palavra de Deus, é o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. E talvez realmente alguns estão saturados disso. Talvez alguns já nem aguentam mais ouvir sobre isso. Eles começam a reclamar. Talvez estejamos esperando experimentar outro pão, porque tem muitos pães ali fora para se comer. Tem muitas mesas servindo pão, mas eu garanto para vocês que é um pão totalmente diferente do que esse que nós recebemos na palavra do nosso Deus. Lá fora, aquele pão não sacia a fome. Aquele pão é um pão envenenado, que em vez de curar, mata. Aqueles que não acreditam em Jesus, eles olham para a Sexta-feira Santa somente, só para a paixão de Cristo, e dizem: Cristo não pode ser o pão que desceu do céu, porque Ele morreu aqui. Mas o cristão não olha só para a Sexta-feira Santa, o cristão olha para o bloco todo. Ele olha para a Sexta-feira Santa e para o domingo.
Porque aquele pão que foi pregado na cruz, no domingo ele saiu do túmulo. E por isso que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem muitas outras. Interessante nós pensarmos em termos de serpentes, né? Quantas serpentes há? Para mim existe uma outra serpente muito perigosa e que está detonando os lares de uma forma muito sutil, mas que já está em muitos lares implantado, que é a tecnologia. Eu aqui não vou condenar a tecnologia, porque nós usamos ela. Eu tenho aqui minha mensagem dentro de uma tecnologia. Nós transmitimos o culto graças à tecnologia. Mas essa tecnologia, ao mesmo tempo, se você não souber utilizá-la, ela é uma serpente que está detonando matrimônios, está detonando o relacionamento de pais e filhos, está distanciando as pessoas de Deus, de tal forma que as pessoas estão totalmente envenenadas, e esse veneno vai matá-las. Esse veneno vai matá-las, porque estão tirando o que é de mais precioso. Eles estão parando de se alimentar com o pão vivo que desceu do céu. Tem muitos outros venenos, tem muitas outras serpentes por aí. Abrem o olho, cuidado, para vocês estarem sempre atentos e vigilantes. E conhecer esta palavra é fundamental. Você não precisa conhecer tudo a respeito de todas as coisas, basta você conhecer bem isto aqui, conhecer esta palavra, este alimento, porque qualquer coisa estranha que passar diante dela, você vai conseguir identificar que não procede de Deus. Então conheça bem esta palavra, se alimente dela, sacie a sua fome, mate a sua sede com esta palavra, com o perdão de Deus e com a Santa Ceia. Nós podemos dizer, diante de tantas serpentes, muitas vezes somos picados por elas. Somos picados pelas serpentes. Somos quando nós pecamos. E se nós nos atermos àquele pecado e não confiarmos no grande antídoto que Deus dá para a nossa própria cura, então nós vamos morrer. Se nós não confiarmos na graça e no perdão de Deus. O melhor antídoto contra qualquer veneno, qualquer pecado, é Cristo. Olhem para Ele. Não desviem o olhar de Cristo. E o olhar não é simplesmente só olhar e pensar e acreditar em outras coisas, mas é o olhar que acredita, que confia, que entrega e que se deita nos braços amorosos desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue mantendo os nossos olhos firmes em Cristo e que nós, ao sermos picados, que nós tenhamos de fato a coragem de olhar com fé, de confiar, porque esse Cristo, esse antídoto, Ele sara o único veneno que pode nos levar à condenação eterna. Creia nisso e você viverá. Amém.